No mundo barulhento em que vivemos, existe uma força tão poderosa quanto invisível, mas poucos conseguem suportá-la: o silêncio. E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou Bordella e até que o mundo te escute, eu estarei aqui, te ensinando a escutar a si mesmo. Sêneca dizia: quanto mais fala um homem, menos ele escuta. Mas não estamos falando apenas de ruídos. Estamos falando de ego, reatividade, impulsos e distração emocional. O silêncio de que falo não é a ausência de som, é a presença de si. Quantas vezes você sentiu a necessidade de responder algo na hora, de se justificar, de provar um ponto? E quantas dessas vezes, depois de alguns minutos, percebeu que teria dito menos se tivesse respirado mais? A verdade é que o silêncio, quando cultivado com consciência, se torna uma ferramenta de poder psicológico, filosófico e emocional. Mas esse poder não é dado, é conquistado. E quase ninguém está disposto a conquistá-lo. A sociedade atual venera a exposição. Quantos seguidores você tem? Quantas visualizações? Quantas opiniões você emitiu hoje? Mas no fundo, quanto mais uma alma fala demais, menos ela está conectada com o próprio centro. O barulho é sintoma de fuga. Fuga da angústia. Fuga da verdade. Fuga da escuta interior. E é por isso que, neste exato momento, o silêncio assusta tanta gente. Porque ele revela, ele tira a maquiagem, ele rasga a ilusão. O estoicismo, ao contrário do que muitos pensam, não é frieza, é lucidez. É não permitir que a tua alma seja sequestrada pelo grito do mundo. É escolher não reagir por impulso. É falar apenas quando a fala se torna mais valiosa que o silêncio. Marco Aurélio, imperador romano e mestre estoico, escreveu: a maioria das coisas que dizemos ou fazemos não são essenciais. Elimine-as e você terá mais tempo e mais tranquilidade. Ele não falava isso como conselho genérico. Ele falava isso como prática de guerra interior. Porque o verdadeiro campo de batalha é a tua mente. E nesse campo, quanto mais você fala para fora, menos ouve o que está acontecendo dentro. Falar menos não significa se calar diante da injustiça. Significa não se tornar injusto consigo mesmo por falar sem pensar. Na psicologia profunda, chamamos de fala compulsiva, um dos sintomas do desequilíbrio emocional. Falar demais pode ser um vício de validação, um vício de controle, um vício de tentar abafar o desconforto interno com palavras vazias. Mas quem aprende a ficar em silêncio diante do caos, não está se omitindo, está se fortalecendo, está se preparando, está observando o inimigo mais perigoso de todos, o próprio ego. Você já reparou que os sábios falam pouco? É porque o silêncio os treinou para pensar antes de reagir. E no tempo em que os outros gritam, eles enxergam. Na filosofia estoica, o sábio é aquele que não se deixa levar pelas paixões imediatas. E isso inclui a paixão por falar. Porque toda fala precipitada é filha da ansiedade. Por isso que o silêncio não é vazio. Ele é cheio de discernimento. Ele é a presença daquilo que é essencial. Você quer ter mais controle emocional? Então comece por aqui. Aprenda a não responder de imediato. Aprenda a respirar. Aprenda a assistir, sem se lançar no palco do caos. Não é covardia,
É autocontrole. É filosofia aplicada. É psicologia viva. E, acima de tudo, é liberdade. Porque quem aprende a dominar sua fala, domina sua vida. Sabe por que tantas pessoas sofrem em silêncio? Porque aprenderam a calar quando mais precisavam falar. Mas, ironicamente, falam demais quando deveriam simplesmente silenciar. E essa contradição está na raiz de inúmeros conflitos internos. O silêncio que salva não é o silêncio da omissão, mas o silêncio da maturidade. É quando você percebe que não precisa mais se explicar para quem não está disposto a compreender. Quando você para de tentar convencer o mundo e começa, finalmente, a se escutar. A maioria das pessoas não sabe ficar consigo mesma em um cômodo vazio por mais de 5 minutos. Sentem uma inquietação, uma angústia, um desespero de preencher aquele espaço com qualquer coisa. Redes sociais, conversa fiada, barulho, comida, notificações, tudo menos presença, tudo menos verdade. O silêncio incomoda porque ele obriga você a olhar para o que está reprimido. E é exatamente por isso que ele cura. Quando você se cala, o mundo começa a se revelar. Você nota padrões, percebe quem está fingindo, percebe onde você mesmo está se enganando. E nesse espaço entre o estímulo e a reação, nasce a liberdade. A psicologia já provou. Pessoas que reagem rápido demais tendem a repetir padrões autodestrutivos. Já as que respiram antes de agir, acessam regiões do cérebro ligadas à consciência, não ao impulso. E o silêncio é a ponte entre o impulso e a consciência. Não se trata de virar um monge ou se isolar da sociedade. Trata-se de se tornar um mestre em si mesmo. Um mestre que sabe a hora de agir e a hora de observar. Os antigos filósofos entendiam o poder da palavra, mas acima disso, reverenciavam o poder de saber quando não usá-la. Porque toda palavra tem um custo, toda fala tem um impacto. E muitas vezes o que dizemos é como uma pedra atirada num lago. Agita tudo, turva tudo. Mas quando o silenciamos, o lago se acalma. E aí, finalmente, conseguimos ver o fundo. A maioria das brigas nascem da pressa em responder. A maioria das mágoas nascem da falta de escuta. E a maioria das decisões erradas nascem do medo de enfrentar o silêncio interno. O estoicismo nos ensina que somos livres quando não somos escravos de nossas reações. E isso começa com uma prática simples e profunda. Observe mais, fale menos. Não porque você quer se esconder, mas porque agora você quer enxergar. Quando você fala demais, revela suas fraquezas. Quando você escuta mais, entende a fraqueza dos outros. E isso, meu amigo, isso é poder. Mas um poder silencioso, invisível aos olhos dos apressados, forte demais para os vaidosos e valioso o suficiente para transformar completamente sua vida. O silêncio que te salva é aquele que te reconecta com o essencial, que te tira do jogo da aparência e te leva para a essência. E nesse caminho, você não apenas fala menos, você vive mais. O mundo moderno te ensinou que você precisa ter opinião sobre tudo o tempo todo. Mas ninguém te ensinou que o verdadeiro sábio escolhe com cuidado até aquilo que decide pensar. Você já percebeu como a maioria das conversas não leva a lugar nenhum? São apenas vozes disputando espaço. Ninguém realmente escuta. Ninguém realmente muda. E o que sobra é uma ressaca mental, um cansaço silencioso, uma sensação de que tudo foi dito, mas nada foi compreendido. Por isso, o silêncio não é covardia. É uma escolha consciente de onde colocar sua energia. Quando você aprende a silenciar, você recupera o controle do que realmente importa, sua atenção. E a atenção é o ativo mais precioso que existe. Não há nada mais valioso do que a capacidade de escolher onde sua mente repousa. Quem controla sua atenção, controla sua vida. O silêncio bem aplicado é como um escudo invisível. Ele te protege de discussões desnecessárias, de ofensas que não merecem resposta, de distrações que não te levam a lugar algum. O estoico vê isso com clareza. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos o dobro do que falamos. E ele estava certo. Quando você escuta mais e fala menos, você enxerga nuances que os outros ignoram. Você antecipa movimentos, evita armadilhas
lê pessoas com precisão. Você se torna alguém perigoso, no melhor sentido da palavra, não porque você ameaça, mas porque você entende. E entender hoje é raro. Entender o outro, entender a si mesmo. Entender o momento certo de calar e o momento certo de agir. A maioria não entende nada, só reage. E reagir sem consciência é como atirar no escuro. Cedo ou tarde, você fere a si mesmo. O silêncio te tira da zona de conflito e te coloca na zona de observação. E quem observa, governa. Enquanto os outros se digladiam por opiniões, você cresce em silêncio. Enquanto o mundo grita por atenção, você fortalece sua alma. Porque o verdadeiro crescimento é invisível aos olhos. Ele acontece no silêncio, no incômodo, no espaço onde ninguém aplaude. E é ali, sem plateia, que você se transforma. O silêncio te prepara para o que está por vir, te treina para suportar a solidão. E só quem suporta a solidão, suporta o poder. Porque o poder verdadeiro exige clareza, e a clareza só vem quando você silencia os ruídos externos e internos. Não se trata de nunca falar. Trata-se de falar com propósito. Falar quando for necessário. Falar quando for verdadeiro. Porque cada vez que você fala à toa, você joga fora um pedaço da sua força. Mas cada vez que você silencia com consciência, você a reconstrói. Você cria uma presença que fala mesmo quando está em silêncio. E essa é a presença dos sábios, dos centrados, dos que não se apressam em se explicar, porque já se compreenderam. O mundo quer te ver irritado, quer te ver reativo, quer que você morda a isca de cada provocação. Mas o silêncio é o corte que fere sem tocar. É o desprezo que diz mais do que qualquer insulto. É a resposta que faz o outro se encarar no espelho e se sentir pequeno diante da tua tranquilidade. Existe uma força silenciosa no autocontrole. Uma força que não precisa provar nada, porque já sabe o que é. E quando você compreende isso, você se torna livre. Livre das armadilhas emocionais. Livre da necessidade de aprovação. Livre do vício de ter que responder. Porque a verdade é que quem responde tudo não tem paz. Vive no modo reativo, vive como escravo da opinião alheia. Mas quem silencia, governa a si mesmo. Governa seu tempo, sua energia, sua alma. O silêncio cria um tipo de elegância espiritual, um tipo de autoridade que não grita, mas impõe, um tipo de sabedoria que não debate, mas transforma. E isso não é apatia, não é indiferença, é sabedoria pura. É o reconhecimento de que nem todo combate é digno de um guerreiro. Como dizia Sêneca, nem tudo que nos desafia é digno de resposta. E essa consciência é rara, porque o ego quer revanche, quer aplausos, quer ser visto. Mas a alma quer paz, quer profundidade, quer crescer. E só cresce quem escolhe onde se envolve. Você não precisa entrar em toda a guerra. Algumas batalhas são convites para a sua queda. E o silêncio é o escudo que te protege dessas armadilhas. Quando você não responde, você não se abaixa. Quando você observa em vez de revidar, você preserva a sua altitude. E o mundo não sabe lidar com quem não desce o nível, porque quem não desce o nível eleva o ambiente. O silêncio, quando vem de dentro, é magnético. Ele atrai respeito, atrai curiosidade, atrai poder. Mas ele só funciona quando não é usado como fuga, e sim como presença. Porque há dois tipos de silêncio: o silêncio de quem tem medo e o silêncio de quem tem domínio. O primeiro esconde, o segundo ilumina. O primeiro paralisa, o segundo transforma. E você precisa se perguntar: que tipo de silêncio tem te guiado? Se for o da fuga, enfrente. Se for o da sabedoria, cultive. Porque o silêncio certo, no momento certo, é uma chave. Uma chave que abre portas que o barulho fecha. Uma chave que te liberta da urgência, da impulsividade, do desespero de ser ouvido. Porque o que precisa ser dito, será dito. No tempo certo, pela boca certa, da forma certa. Até lá, o silêncio te mantém em paz. E a paz
é o verdadeiro luxo da alma. É ela que te permite dormir tranquilo, respirar fundo, encarar a vida com clareza. E ninguém pode te dar essa paz. Ela nasce do que você decide silenciar. Porque, no fundo, a vida não é sobre quem grita mais alto, mas sobre quem escuta mais profundo. Você quer ser ouvido? Então aprenda primeiro a não falar. Aprenda a ouvir, a observar, a absorver. Porque quem fala o tempo todo raramente é lembrado, mas quem fala pouco e no momento certo se torna inesquecível. Os grandes mestres sempre souberam disso. Sócrates usava o silêncio como instrumento de ensino. Epiteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo. E a psicologia confirma: quem domina o silêncio, domina também os próprios pensamentos. Porque quem fala menos, pensa mais. E quem pensa mais, age melhor. Há um tipo de inteligência que só floresce no recolhimento. Um tipo de visão que só nasce na pausa. E enquanto o mundo ruge, você se fortalece na quietude. Isso é poder invisível. E esse poder muda tudo. Muda sua forma de trabalhar, de amar, de reagir, de existir. Porque quando você descobre que o silêncio não é ausência, mas presença concentrada, você para de se explicar, para de se defender, para de correr atrás de quem não merece te ouvir. O silêncio é sua triagem, sua forma de escolher onde sua energia será investida. E quando você silencia, você observa quem realmente te enxerga e quem só estava lá pelo barulho. É nesse ponto que muitos desmoronam. Acham que ser silêncio é ser irrelevante. Mas o silêncio verdadeiro não é invisibilidade, é destaque. Porque em um mundo viciado em gritar, quem cala se torna misterioso. E o mistério atrai. O mistério convida a contemplação. E não há nada mais forte do que alguém que é contemplado em silêncio e ainda assim é respeitado. A mente inquieta se incomoda com quem cala, porque o silêncio de quem é pleno denuncia o caos de quem é vazio. E aí está o segredo. Você não precisa mudar o mundo à força, só precisa mudar sua frequência. Porque quem muda a frequência, muda a sintonia. E quem muda a sintonia, muda o impacto. As pessoas sentem quando você está em paz, sentem quando você não precisa mais provar nada. E isso, só isso, já é revolução. Então silencie, silencie, não como fuga, mas como afirmação. Afirme sua verdade com sua presença, com sua serenidade, com seu olhar firme. O silêncio é sua assinatura emocional. Ele revela o quanto você já se encontrou, o quanto você se basta, o quanto você cresceu. E não há grito que supere a eloquência de um silêncio autêntico. Quando você começa a dominar o silêncio, as pessoas notam. Elas não entendem de imediato, mas sentem. Porque sua ausência de palavras começa a ecoar mais alto que qualquer discurso. É como se você dissesse tudo, sem dizer nada. E isso incomoda, porque muitos esperam que você justifique, explique, reaja. E quando você apenas observa, sem se abalar, sem se defender, você se torna inatingível. O estoico dentro de você floresce. E nesse florescer, a liberdade nasce. Não é a liberdade do corpo, mas da mente. Você se liberta da necessidade de estar certo, de ser compreendido, de ser amado o tempo todo. Você se basta. E quando você se basta, você se transforma. Deixa de ser um personagem ansioso por aceitação e passa a ser um indivíduo em paz com o próprio silêncio. Isso te dá uma força tão rara que o mundo inteiro começa a te enxergar de forma diferente. Porque o silêncio verdadeiro revela uma segurança que não precisa ser afirmada em voz alta. E é por isso que ele intimida. As pessoas não entendem como alguém pode ser tão firme e tão calado. Como alguém pode ser tão presente sem ser barulhento. Mas é justamente aí que mora o segredo. Quanto mais você se conhece, menos você precisa se expor. A exposição constante é uma carência disfarçada. A necessidade de ser visto o tempo todo revela o medo de não existir quando ninguém está olhando.
Mas o verdadeiro estoico vive bem, mesmo quando ninguém o vê. Porque sua existência não depende de aplausos, nem de curtidas, nem de confirmações. Ela depende apenas de uma coisa: coerência interna. O silêncio é a linguagem dessa coerência. É a forma como a alma diz: eu estou bem aqui dentro. E quando você está bem aí dentro, você não precisa provar nada para o mundo. Você se torna uma rocha no meio do caos, uma ilha de paz no oceano da ansiedade coletiva. E isso é mais revolucionário do que 1000 discursos, porque as pessoas estão famintas por referência. E quando elas te veem calmo, mesmo quando tudo está desmoronando, elas param, olham e escutam. Porque, no fundo, todo ser humano deseja encontrar aquilo que você encontrou: estabilidade emocional, autonomia, liberdade psicológica. Então silencie, silencie com sabedoria. Use sua voz apenas quando ela for mais poderosa que seu silêncio. E no restante do tempo, seja presença, seja clareza, seja quietude. Porque o mundo grita por dentro, e quem consegue calar dentro de si já venceu. Eu sou Bordella, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui, te ensinando a escutar a si mesmo.